Olá, começa agora aqui pela TVAL e também pela Rádio AL mais uma edição do programa Fala Deputado. É o espaço em que você tem a chance de conhecer um pouco mais dos parlamentares que foram eleitos pela população catarinense, trazendo aí suas propostas, seus projetos, suas discussões que encabeçam aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, ele que na atual legislatura assume uma posição de destaque dentro do partido aqui na Assembleia Legislativa e conversa conosco sobre esse e outros assuntos. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui. A nossa saudação à comunidade catarinense. Escolhido como líder da bancada do PMDB, novamente, uma vez que já exerci esse cargo em 2009 e 2010, temos a responsabilidade, junto a esta casa, de fazer esta casa harmoniosa, fazer com que os deputados exerçam a função sua de parlamentar, sendo que o PMDB hoje ocupa a vice-presidência da casa, através do deputado Aldo Schneider. Temos a presidência da Educação, o deputado Cobalcini, a presidente do Meio Ambiente, Jean Loureiro, e também temos outras comissões que fazem parte da nossa Assembleia Legislativa, fazendo com que o PMDB hoje emplacou nada mais, nada menos que 4 suplentes, né? Com a secretaria de Carlos Chiodini, Ada De Luca e mais a secretaria do PMDB, formando três deputados, né? Na agricultura, Moacir Sopelsa, fazem com que os 3 suplentes assumiram. E mais Milton Obos, que é da coligação, também assumiu uma secretaria, ficando a vaga para Joinville, Dr. Dalmo. Portanto, os 4 suplentes, o Dr. Coruja, que é médico, o Dr. Dalmo, que é médico também, e o Vampiro, que veio lá do Sul, que também assumiu, é o primeiro suplente, juntamente com o ex-deputado eleito, que agora é suplente, Manuel Mota. Deputado, o senhor assume novamente a liderança do partido, considerando que ele continua sendo a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa e um pouco maior, inclusive, do que em anos anteriores, né? É verdade. Desde 2003, quando o governador Luiz Henrique da Silveira assumiu o governo, o PMDB permanece com a maior bancada na Assembleia Legislativa. Isso significa a força do partido no estado de Santa Catarina, porque o PMDB ele tem na sua estrutura a militância. A nossa militância do PMDB é muito forte e cada deputado em sua região exerce esse poder. Então, através das representações políticas que nós temos, nós procuramos exercer a cidadania em todos os municípios no estado de Santa Catarina. O senhor citou agora há pouco a possibilidade de que suplentes do partido assumissem vagas aqui na Assembleia Legislativa diante da saída dos titulares para assumir secretarias de Estado. O senhor acha que, nesse momento, o partido também se areja, ou seja, traz um discurso novo, traz sangue novo para a Assembleia Legislativa? É verdade. Ainda o ano passado, nós conversávamos com Michel Temer para o PMDB encampar a bandeira da reforma política. E a reforma política no Brasil iniciou, sim, com a eleição de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, um grande líder nacional que se apresenta, um grande articulador, profundo conhecedor do regimento interno do Congresso, e está fazendo um trabalho muito importante. Todos os partidos políticos falavam em reforma política e até levavam essa bandeira, mas nenhum partido político tomou frente a reforma política. E o que o nosso presidente Eduardo Cunha fez? Ele chamou para o plenário a questão da reforma política. Estava trancada na Comissão de Justiça. Então, hoje a reforma política já está tramitando a nível de Congresso Nacional. Isso sim faz com que a reforma política fique sobre a batuta do PMDB. O PMDB realmente é o partido que leva a reforma política para todo o Brasil. O senhor fala aí de um assunto que mobiliza não só o PMDB, mas também partidos Brasil afora, no sentido de que se faça uma revisão profunda de como os partidos se organizam hoje, de como as eleições são conduzidas de uma forma geral. No que diz respeito a um dos pontos principais, financiamento de campanha, como é que é a sua posição em relação a isso? É importante que, quando um parlamentar vai ser eleito, que tenha iguais condições de todos os outros parlamentares. E para isso ocorrer, não pode haver financiamento privado, tem que ser financiamento público. Esse é o nosso entendimento.
embora que a outra corrente é muito forte. Não acredito que o financiamento privado seja deixado de lado. Mas os focos principais são o gasto da campanha. Mais de 500 milhões custa uma eleição. Isso é o quê? É dinheiro do contribuinte, é dinheiro da comunidade. Então, é mais uma economia para o Brasil. De 2 em 2 anos eleições, não podemos mais conceber isso nesse momento atual em que vivemos. Temos que fazer uma eleição com reforma de 5 em 5 anos, uma reforma onde a eleição coincida, né? Coincidência da eleição entre prefeitos, deputados, senadores e presidente da República. Aí sim nós vamos começar a ter novamente partidos políticos que tenham ideologia. Não podemos ser fariseus. Acabou a ideologia. Qual é o partido político que tem uma ideologia? Nenhum tem. Tem programas, como nós do PMDB agora focamos a reforma política. Mas o passado glorioso que teve o PMDB, com as diretas já, com a liberdade, enfim, assuntos que diziam com o ser humano, com a pessoa, com a política, né? Esses assuntos estão sendo deixados de lado. Hoje se prioriza outras coisas. Tá? O ser humano, a pessoa está sendo deixada de lado. Não podemos acontecer isso. E deixar acontecer isso. E eu, como médico, na área da saúde, nós temos várias propostas para que aconteça coisas boas no estado de Santa Catarina. Por exemplo, nós temos represado 17 mil consultas eletivas na ortopedia, somente na ortopedia. Nós temos represado 13 mil cirurgias eletivas na ortopedia. Nós temos no hospital infantil 200 cirurgias que não acontecem. E o hospital infantil vai operar o quê? Em criança, pé torto congênito. Se não operar em tempo hábil, essa criança vai ficar aleijada para o resto da vida. E está lá, nós temos 200 casos para operar. Cirurgias de coluna, por exemplo. Crianças, jovens que têm a coluna torta. Chama-se escoliose, lordose, cifose, as 3 principais deformidades. Esses jovens têm que ser operados até os 14 anos, porque o crescimento ósseo da coluna se dá até os 14 anos. Então esse jovem fica na fila até os 14 anos. Chega aos 14 anos, não conseguiu operar. Entra noutra fila, na fila dos adultos daí. Como é que vamos... vai operar quando daí? Vai ficar aleijado também, vai ficar com um problema. E isso sim é responsabilidade do Estado. E isso sim é responsabilidade do município. Mas principalmente responsabilidade do governo federal, que não contribui financeiramente para a nossa saúde no Brasil. Deputado, aí a gente entra num outro assunto que é um assunto que vem sendo debatido pelos parlamentares de uma forma geral há muito tempo, que é a questão do Pacto Federativo, que é visto como algo extremamente urgente nesse momento. É verdade. Essas diferenças de orçamento para os municípios têm que acabar com o favorecimento. Quem produz tem que ter o seu retorno. Quem não produz, busca a sua produção para ter o seu retorno. Hoje, o Pacto Federativo nós continuamos financiando o Nordeste, por exemplo. E politicamente, nós perdemos para o Nordeste. Então, nós temos que mudar alguma coisa na Constituição. E falando em Constituição, não somos a favor nem de plebiscito e muito menos ainda de situações que fazem com que não sejam definidas no Parlamento. O Parlamento foi eleito, é a ele que tem que ser dado e foi dado o poder de decisão. Então, temos que decidir com o Parlamento as principais propostas que temos no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. No caso do plebiscito, deputado, né, de onde vem essa sua postura e por que a defesa de uma condução diferenciada, considerando que o plebiscito pode ser, de repente, uma consulta um pouco mais ampla e considerando a opinião da população? Em casos especiais, vamos fazer plebiscito, mas não qualquer assunto plebiscito. Né? Isso foi o que Dilma falou, logo após a eleição. Estava desqualificando o Congresso. Conclusão, perdeu o poder do Congresso. Ontem foi aprovado o orçamento impositivo. Então, hoje o deputado federal, ele está mais
livre da pressão do Poder Executivo. Eu acho que essa liberdade parlamentar tem que existir. Não pode existir simplesmente uma conotação forte do Executivo com o Parlamento. O Parlamento tem que ser independente. E essa independência, demos um passo muito importante ontem sobre orçamento participativo, melhor, o orçamento impositivo. E digo mais, na casa, nos bastidores, já estamos falando do orçamento impositivo também no estado de Santa Catarina. Isso são propostas que nós estamos começando a desenvolver e que no momento próximo, oportuno, vamos fazer com que o orçamento impositivo no estado de Santa Catarina também aconteça. Somos favoráveis ao orçamento impositivo aqui também. Deputado, ainda falando um pouquinho do cenário nacional, a gente citou aí alguns temas, né? O orçamento impositivo, a questão da reforma política, a questão do financiamento de campanha dentro da própria reforma política, o pacto federativo. O senhor acha que no atual cenário, do jeito que o Congresso está organizado, e até partindo desse princípio da independência que o senhor coloca aí, né, no que diz respeito à questão da apresentação das emendas, o senhor vê um cenário favorável para a discussão desses temas na atual legislatura? Será que sai? Pela primeira vez, a maioria do Congresso escolheu um presidente que conhece profundamente o regimento interno. Esse presidente nosso, Eduardo Cunha, tem a capacidade de agregar os 267 votos que elegeram ele presidente. Com essa força de representação, o Congresso Nacional tende a aumentar a força representativa do parlamento. E eu acredito que o parlamento catarinense vai evoluir para acontecer os anseios da população. A população hoje está ansiosa realmente para que aconteça essa conversa. E já estamos conversando 8, 12 anos. Chega de conversa, vamos agir. Vamos fazer as leis, vamos fazer com que a sociedade seja beneficiada pelas condutas dos deputados. Porque as propostas aparecem no Congresso e aqui na Assembleia e nós temos que discutir, nós temos que aprimorar essas propostas. E isso acontece aqui no Parlamento. Por isso que o contraditório é necessário, para que haja a diferença. Havendo a diferença, sempre vai haver o enriquecimento das ideias. E quem sai ganhando com isso é a população, que um projeto é aprimorado e o beneficiado é o nosso contribuinte, é a população. Deputado, rapidamente para nós finalizarmos, sua mensagem para os eleitores que o trouxeram novamente aqui à Assembleia Legislativa, para a população do Estado, o que podem esperar do deputado Antônio Aguiar nessa legislatura? Nessa quinta legislatura, nós vamos procurar fazer com que a saúde que eu citei aqui seja o nosso foco. Eu expliquei, por exemplo, que tem várias cirurgias represadas, mas eu explico a causa da saúde. O que acontece na saúde? Nós temos que ter médicos especialistas. Por quê? O saneamento básico, ele está resolvido praticamente. Mas quando você precisa resolver um problema de saúde, você é encaminhado ao especialista. Então, temos que aumentar o número de especialistas. Sou favorável que a residência médica seja olhada com muito carinho, que seja aumentado os números dos médicos especialistas. Isso não vem o resultado agora. O médico especialista, para estar pronto para o mercado, na ortopedia, 6 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização e 1 de especialização no foco onde o especialista vai. Portanto, 10 anos de estudo. E temos daí sim um profissional competente. Um profissional que vai exercer a sua medicina com competência para ajudar as pessoas. Pelo visto, a saúde vai continuar sendo sua bandeira. A gente vai acompanhar essa caminhada de perto. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, deputado. Um grande abraço a todos e esperamos que o trabalho continue sendo a meta de todos os nossos parlamentares. Nós também. Por hoje é só, obrigado a você pela companhia e não se esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TVL através da nossa agência de notícias, endereço que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!